Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Basílio Magno, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje nós iniciamos a leitura da biografia de Santo Agostinho, bispo de Hipona, escrito por Agostino Trappé, um monge da Ordem de Santo Agostinho, né? E é uma feliz coincidência que hoje também é a festa de São Basílio Magno, outro santo doutor da patrística, né? Patrística grega, né? Santo Agostinho é doutor da patrística latina, né? Mas grande santo também, São Basílio Magno. Então, eu vou começar lendo uma introdução feita pelo autor, na página 15 já do livro. Tem um prefácio aqui, que eu não vou ler, escrito para o livro, né? Vamos lá, introdução, página 15, onde o autor explica, enfim, por que ele escreveu o livro, né? Tendo escrito um livro, sinto a obrigação de explicar sua intenção e seu método. O benévolo leitor será logo satisfeito. Quis dar uma ideia sintética de Agostinho, homem, pastor e místico. O livro é dividido em 3 partes com esses títulos gerais, né? Agostinho homem, Agostinho pastor, Agostinho místico. Esses são, de fato, 3 aspectos principais que constituem sua rica personalidade. Um homem nobre e sincero, que contesta altivamente a fé católica e a reencontra depois de um longo tormento interior, e tendo-a reencontrado, quer estar, a custo de não fáceis renúncias, entre aqueles que, por amor da sabedoria, que é Cristo, abandonam toda a esperança terrena. Um pastor que teme o ministério pastoral e o aceita contra sua própria vontade, mas que o exerce depois com dedicação absoluta. Um místico que aos exercícios ascéticos acrescenta a ascese da contemplação e às vibrações do amor, as intuições luminosas da verdade. Mas outros aspectos da personalidade agostiniana, infelizmente, em parte ou absolutamente, não foram tocados. De Agostinho, pensador e escritor, foi dito pouco. Apenas o que era, ou pareceu, necessário para explicar sua ação pastoral e sua vida interior. Não há, exceto por algum aceno cá e lá, um confronto entre sua doutrina e a da patrística precedente, ou entre sua doutrina e as das correntes posteriores. Em todo caso, creio que a apresentação, mesmo assim reduzida por evidentes razões de espaço, não seja inútil. Servirá pelo menos para testemunhar como se possa ou se deva entender, depois de tantos progressos nos estudos, a complexa e admirada figura do bispo de Hipona, tendo ele exercido uma influência profunda e contínua no mundo ocidental, esteve sujeito a interpretações diversas, sugeridas de século a século
por problemas e por interpretações do momento. Escolástica, reforma, jansenismo, iluminismo, modernismo. Ainda hoje se fazem dele interpretações diversas e nem sempre favoráveis. Entre estas, propus oportunamente aquela que muitos anos de estudo das obras de Agostinho, das obras sobre Agostinho, mais daquelas que dessas, na verdade, me convenceram que seja a única verdadeira ou a mais provável. Eu o fiz para a evolução interior, buscando esclarecer seus momentos essenciais, obscurecidos muitas vezes por uma crítica nem sempre serena. Para as muitas e longas controvérsias, indicando seu argumento em discussão e as soluções aportadas, diferentes das últimas, não raramente de como são frequentemente prospectadas, e para as ascensões místicas, que são um dos aspectos mais importantes e menos considerados de Agostinho, escritor e pastor. Lamento somente não ter podido discutir as opiniões de outros, nem demonstrar mais longamente as minhas. Tive de limitar-me à citação de alguns textos característicos, reenviando, para tudo mais, o leitor às fontes, às quais me ative e que citei com certa abundância. Essas são muitas, e me empenhei em não esquecer nenhuma delas. Considero que o erro mais grave que se possa cometer ao estudar um autor tão complexo e que fez tantos progressos na ciência da fé, como Agostinho, seja o de parar em alguns textos, preterindo outros, ou o de renunciar à tarefa de colocar de acordo, o quanto for possível, e o é quase sempre, aqueles aparentemente contrários. Quem escreve está convencido de que o verdadeiro Agostinho, frequentemente tão diferente de certos agostinismos de moda, possa ajudar-nos ainda, e muito, a conhecer a nós mesmos e a Deus, a compreender nossos problemas, não diferentes dos dele, e a iluminá-los e resolvê-los. Para quem tem a fé cristã, ele oferece, do alto de sua síntese grandiosa, a alegria de contemplar sua profundidade, sua continuidade, sua eficácia. Para quem não a tem, a fé cristã sabe dizer palavras humanas capazes de revelar o homem ao homem, mostrando sua natural dignidade, suas aspirações, suas esperanças. Desde que seja apresentado como é na realidade, com suas luzes e suas sombras, sem superestruturas deformantes, sem interpretações parciais ou gratuitas, sem confusões indevidas. Para esse escopo, na intenção do autor, gostariam de servir, em certa medida, as páginas seguintes. Roma, 24 de abril de 1975. Festa da Conversão de Santo Agostinho. Agostino Trapé, OSA. Ordem Santo Agostinho. Então, esse é o prefácio do nosso autor, a introdução do nosso autor, né? Devo dizer que as citações que ele faz são abundantíssimas. A bibliografia que ele usa está no final do livro, né? Resumidamente, mas ele cita muito em nota de pé de página, né? É muito grande, de fato. E como ele resume a vida de Santo Agostinho, né? Ele realmente não entra em muitas polêmicas a respeito do nosso santo doutor, né? Polêmicas essas que geraram, né, grande parte do que ele fala aqui sobre a reforma, jansenismo, iluminismo e modernismo, né? Todos esses movimentos heréticos surgiram tentando
a sustentar as ideias, né, dessas heresias em Santo Agostinho, né? Principalmente a partir de Lutero, né, que era agostiniano, né? Lutero era um monge agostiniano, como o autor do livro, né? Então, como Paulo, né? O grande São Paulo, Paulo de Tarso, né? Ele foi usado ao longo da história, né, para fundamentar vários movimentos heréticos, né? Esse é o segundo santo, né, que nós lemos a biografia, se não me engano. Não, tem mais, né? Nós lemos a biografia de Santa Mônica, a mãe dele, né, que traz muitas coisas de Santo Agostinho, né? Da vida de Santo Agostinho. Também uma santa da antiguidade, né? Lemos sobre Paulo, e talvez seja esse o terceiro santo da antiguidade que nós lemos, né? Se não me engano. Então comecemos aqui no capítulo 1. Nós estamos então na parte 1 do livro, O Homem. Depois o pastor e depois o místico, né? Capítulo 1, Romano, de cultura e de língua. Embora nascido na África e, como tudo faz pensar, de estirpe africana, Agostinho foi romano de cultura e de língua. Sobre a estirpe romana, tem uma nota grande aqui, em que diz que ele próprio se chama, né, se designa a si mesmo de africano, né? A nota é grande, eu vou deixar para vocês lerem aí, quem tiver o livro, né? Tagaste, sua terra natal, era um dos numerosos centros disseminados pelos romanos na África do Norte. Sabe-se que eles, tendo vencido Cartago, os romanos, né, começaram a prodigiosa transformação daquelas vastas regiões, traçando uma ampla rede de estradas, construindo cidades, fundando vilas, promovendo a agricultura, difundindo em toda parte a cultura, o comércio, o bem-estar. Tagaste não era uma grande cidade. Civitas Parva é como é chamada pelo desconhecido autor da versão latina da vida de Santa Melânia, a jovem. Então, Civitas Parva, né? Cidade pequena. De fato, quanto à instrução pública, não tinha mais que o primeiro grau. As escolas do primus magister, ou, para dizê-lo de modo mais aproximado de nossa língua, as escolas elementares. Não tinha particular importância senão aquela de ser o cruzamento de muitas estradas no interior do Mediterrâneo. Nela passava uma das três, que, de Hipona, levava a Cartago. Passava aquela que, de Cartago, ia a Cirta, a Setife, à distante Cesareia da Mauritânia. Como também aquela que, de Hipona, dava para o sul, até Tebeste, ou Tebessa. Amâncio de Tagaste era, pois, conhecida e permitia aos cidadãos desse pequeno centro pôr-se em contato com o mundo comercial e cultural de grande parte da África romana. A característica dos romanos é essa, né? Construir estradas, né? Surgia no amplo e fértil planalto da Numídia, a 675 metros de altura, um lugar ameno. Circundava-na bosques perfumados, onde Agostinho fazia longas corridas de caça aos pássaros. Vinhas e oliveiras. Era rica de cereais, de frutas, de pastoreio. Em direção ao leste, abria-se
o grande vale do Megerda, a Bagadra dos antigos, que se estendia ao longo de 250 quilômetros até Cartago. Ao sul, estendia-se o imenso planalto até as montanhas do Aures, além das quais, quase na borda do Saara, uma cadeia de fortalezas protegia, mas nem sempre eficazmente, os limites e as propriedades da Pax Romana. A oeste, o planalto de Cirta, a atual Constantina, até as duas Mauritânias. Ao norte, por trás das colinas, o vale do Seibouse, o Ubus dos romanos, que alcançava o mar junto a Hipona, a real, distante não mais de 100 quilômetros. A Tagaste romana jaz sepultada sobre as brancas casas da atual Souk Ahras, na Argélia, ou sob o verde das oliveiras em alguma das colinas vizinhas. Então, Tagaste é uma cidade que já não existe mais, né? Mas as escavações que têm trazido à luz as magníficas ruínas de outras cidades da antiga Numídia permitem-nos fazer uma ideia das suas ruas, das suas casas, dos seus monumentos, o fórum, as termas, o teatro, o circo, e também entender, e em parte justificar, o enfático título de ilustríssimo de que se vangloriava o Conselho Municipal, quando, em 13 de novembro de 354, aí nasceu Agostinho. Tagaste já existia há 300 anos. O esplendor dos seus monumentos, embora ainda não desaparecido, tendia já, decisivamente, ao declínio. Começava, entretanto, a sua história, que permanece ligada totalmente à de Agostinho e de Mônica, sua mãe. Em Tagaste, quer dizer, nós talvez só estamos ouvindo falar dessa cidade, né, que já desapareceu, no norte da África. O Ocidente, de um modo geral, só ouve falar disso, né? Por causa de Santo Agostinho e Santa Mônica, né? Em Tagaste, como de resto, nas demais cidades da África romana, encontravam-se e frequentemente se desencontravam as condições sociais mais diversas. Imigrantes e nativos, patrões e servos, luxo desenfreado e triste miséria. O luxo dominava nas cidades, a miséria nos campos, onde em torno das suntuosas casas de campo dos proprietários movia-se uma multidão de colonos que trabalhavam penosamente a terra, invejando os patrões. A língua e a cultura eram latinas, mas muitos, no interior e nos seus montes, não falavam e não entendiam senão o púnico. A língua púnica, né? Entre esses extremos opostos, foi se formando uma classe média, na maioria africana de origem, mas romana de formação e de mentalidade, já plenamente inserida na organização do império. Era a classe dos pequenos proprietários, que participavam da direção da coisa pública e almejavam fazer com que seus filhos percorressem todos os graus de instrução para torná-los depois magistrados, mestres de retórica, juristas. A essa classe pertencia a família de Agostinho. Então, formava a classe média, né? Que a gente chama de classe média, né? A classe que almejava fazer parte da estrutura
administrativa do Império, né, Romano. Em comparação com outras famílias de Tagaste, como a de Alípio, que brilhava entre as principais da cidade, ou a de Romaniano. O Romaniano a gente já ouviu falar sobre ele na biografia de Santa Mônica, né? Era um homem riquíssimo. Né? Ou a de Romaniano, que possuía grandes riquezas. A de Agostinho podia dizer-se pobre. Assim, de fato, ele próprio a considerava. De seu pai diz que, abre aspas, era um cidadão de Tagaste muito modesto, fecha aspas, e de si mesmo que, abre aspas, nasceu de pais pobres. Isso todos são referências de Santo Agostinho, a maior parte delas das Confissões e outras de algumas outras obras de Santo Agostinho, onde ele fala de si mesmo, né? E de suas condições. O leitor não dê a essa palavra o significado corrente. A pobreza, então, não excluía certo bem-estar. Os pais de Agostinho, de fato, tinham servos em sua casa e campos. Podiam enviar seu filho para estudar em Madaura, distante uns 30 quilômetros, e pensar no ambicioso plano de enviá-lo a Cartago para completar os estudos. Mas bem-estar não quer dizer riqueza. O ambicioso plano provavelmente não se teria realizado, não obstante os sacrifícios aos quais a família se submeteu, se um concidadão, um daqueles que eram e chamavam-se ricos, Romaniano, parente de Alípio, não tivesse vindo em seu socorro. Nós já vimos isso um pouco também na obra de Santa Mônica, né? Agostinho recordará com admiração seja a generosidade do mecenas, seja a vontade e os sacrifícios do pai, que gastava por seu filho mais do que podia. Abre aspas, quem não faria altos elogios a um homem como meu pai, que para manter os estudos de seu filho em uma cidade distante, gastava mais do que permitia o patrimônio da família? Muitos cidadãos, muito mais ricos do que ele, não enfrentavam por seus filhos um sacrifício semelhante, fecha aspas. O patrimônio de sua família não era mais do que a 20ª parte daquilo que possuía a igreja de Hipona, que não era rica. A quantidade muito modesta. Tanto é verdade que Agostinho, quando bispo, ajudará os seus parentes, como ajudava os outros pobres, a fim de que, abre aspas, não sofressem indigência ou a sofressem menos. Fecha aspas. Não consta que o irmão de Agostinho, Navídio, e a irmã, cujo nome desconhecemos, tenham tido a sorte de frequentar em Madaura o mestre da gramática, entre aspas, né? O ensino, enfim, o ensino do trivium, né? Na época. Por certo, não a tiveram os primos Lastidiano e Rústico. Não foi, pois, rica a família de Agostinho, mas certamente distinta e estimada. O pai, Patrício, fazia parte do conselho municipal. A mãe, a piíssima Mônica, era admirada pela nobreza de seu caráter e pelo esplendor da virtude. Dela nós já sabemos muito, né? Era provavelmente uma família de origem africana, mas romanizada. Na casa de Patrício, todos, inclusive os criados, falavam latim, e somente o latim. Não é de se admirar, não é de se admirar. Sabemos que em Hipona nem todos sabiam púnico, e até entre o clero eram poucos que eram capazes de usá-lo. Em todo caso, antes de aprender o latim na escola, Agostinho o aprendeu em casa, não sob, abre aspas, as ameaças e os castigos, mas entre carícias de amas de leite, festividades de sorrisos e alegria de jogos, fecha aspas. Aprendeu pelo desejo ou pela necessidade de explicar os próprios
pensamentos. Enfim, ele aprendeu latim porque era a língua, né, que se falava lá na casa dele, né? Na realidade, o latim foi a primeira língua na qual se expressou e a única que dominou plenamente. E como, né? Como os escritos dele são belos, né? Quanto ao púnico, usamos o termo no sentido para nós indeterminado, com o qual o usou Agostinho. O futuro bispo dele citará alguns provérbios e indicará o termo púnico, correspondente de algumas palavras latinas. Mas quando deverá fazer-se entender por camponeses de sua diocese, que não falavam senão um púnico, usará, como o bispo donatista Macróbio, um intérprete. Quando depois mencionará a literatura púnica, na qual, abre aspas, são transmitidas muitas coisas sábias, fecha aspas, fará apelo não à sua experiência, mas à autoridade dos mais doutos, abre aspas, como é atestada por homens doutíssimos, fecha aspas. Deve-se concluir, portanto, que tinha um conhecimento limitado e genérico que não lhe permitia servir-se bem dela do púnico, né? Diferente era o conhecimento do grego. Aprendeu-o na escola de Madaura, mas o aprendeu a contragosto, seja pela inclinação natural, que o conduzia mais à poesia que aos estudos áridos e frios, e o estudo do lexo é um desses, seja pelos métodos escolares então em vigor, baseados em castigos, abre aspas, castigos cheios de dor, fecha aspas. Essas aspas são, na maioria delas, obras de Santo Agostinho, né? Nunca se tornou familiar para ele o grego, né? Não que eu soubesse, sabia o suficiente, não que não o soubesse, sabia o suficiente para consultar o texto grego da Bíblia e eventualmente corrigir sua versão latina, o que lhe era habitual, para verificar a exatidão de uma tradução, ainda que se tratasse da tradução de Jerônimo, para traduzir com precisão ele mesmo um texto dos padres ou de Plotino, para servir-se diretamente de uma obra em seu original grego, mas não o sabia quanto seria necessário para ler correntemente, como gostaria e como as poucas gotas de tempo à sua disposição permitiam, as obras dos padres. Então, a patrística grega, né? A patrística grega, ele não conseguia ler, né? Corretamente. Por isso, a sua cultura, diferente daquela de muitos de seus contemporâneos, de Jerônimo, por exemplo, ou de Ambrósio, foi substancialmente latina, e mais precisamente adquirida mediante o latim. Então, veja, tal como São Tomás, né? São Tomás também não sabia grego, né? Mas do latim conheceu todas as riquezas, seja de conteúdo, seja de forma, todos os segredos, todos os recursos. Pronunciou com o sotaque tipicamente africano, que era motivo de zombaria para os italianos. Teve peculiaridades estilísticas próprias de um escritor do Baixo Império, que fosse ao mesmo tempo africano e pastor de almas, mas foi um artista completo da palavra, capaz de flexioná-la a todos os matizes do pensamento e a todas as variedades de estilo. Basta que o leitor compare entre si as confissões, a cidade de Deus, as cartas, os sermões.
Estudou os primeiros rudimentos em Tagaste, gramática em Madura, em Madaura, retórica em Cartago. Então veja que ele completou o trivium, né, em 2 momentos, em 2 cidades. Terminados os estudos, abriu uma escola de gramática em Tagaste. Depois de 1 ano ou pouco mais, uma de retórica em Cartago. Depois em Roma. Enfim, ensinou retórica em Milão, na corte imperial. Para lá nós vamos com Santo Agostinho no momento certo. Para Milão, né? Em Cartago, participou de um concurso de poesia e foi coroado poeta pelo procônsul Vindiciano. Em Roma, superada a prova da declamação, o prefeito Símaco o enviou para Milão como professor de eloquência. Uma escolha que constituía um sucesso e era o início de sucessos maiores. Em Milão, naquela função, pronunciou o panegírico para o cônsul Balto e alguns meses mais tarde o elogio oficial do imperador Valentiniano II, que tinha, como você sabe, 14 anos de idade. Essas coisas de pronunciar panegírico, etc., etc., era a função do retórico oficial, né, da cidade. Né? 12 anos de ensino e de estudo intenso, acrescido àqueles empregados nos cursos escolares, deram-lhe a oportunidade de aprofundar-se nas artes liberais e de vir a ser, como era a grande missão daquele tempo, um homem doutíssimo e eloquentíssimo. A vasta erudição adquirida lhe permitiu logo, depois de convertido, conceber o grande programa de escrever uma espécie de enciclopédia das artes liberais, Disciplinarum Liberi, para demonstrar o modo de subir através dos degraus seguros das coisas corpóreas às espirituais e destas a Deus. O trivium quadrivium é mais ou menos isso, né? O trivium se concentra no homem e o quadrivium na natureza, né? Essa é a cadência da educação, né? Do trivium e do quadrivium. Terminou um livro sobre a gramática que se perdeu. Começou o trabalho sobre a música, que terminou depois na África, em 6 livros, na parte relativa ao ritmo. Enquanto para as outras 5 artes liberais, dialética, retórica, geometria, aritmética e filosofia, deixou só esboços, esses também perdidos. Agostinho teve sempre, também como bispo, um profundo sentido de admiração, de gratidão, diríamos de afeto, para com os autores pelos quais tinha obtido sua formação. Particularmente por Virgílio, sobre cujas páginas derramou tantas lágrimas, por Cícero, que o tinha despertado de um torpor mortal e o fez enamorado da sabedoria, por Varrão, o mais douto dos romanos, cujas obras lhe foram de grande utilidade para a cidade de Deus, para a obra dele. Né? Esses sentimentos emergem, por exemplo, no texto seguinte, que é de 415, quando Agostinho tinha passado dos 70 anos e era bispo há quase 20. O amigo e concidadão Evódio lhe perguntou qual o sentido que se devia atribuir às palavras de São Pedro sobre a descida de Cristo aos infernos e a libertação daqueles que aí se encontravam confinados. 1 Pedro 3,18, Atos 2,24. Agostinho responde:
Então aqui é um texto do Agostinho, né, que vai terminar o capítulo aqui, e nossa leitura de hoje. Se afirmarmos que naquela ocasião foram libertados indistintamente todos aqueles que foram encontrados lá embaixo, quem não se alegraria se conseguíssemos demonstrá-lo, sobretudo em relação a alguns que, por suas lovas literárias, tornaram-se familiares a nós e dos quais admiramos o engenho. Não falo só dos poetas e dos outros oradores, que em muitas passagens de suas obras apontaram o desprezo e a zombaria dos próprios falsos deuses pagãos. Em algum momento também reconheceram o único verdadeiro Deus, embora confessando com todos os outros o culto supersticioso. Mas falo também daqueles que afirmaram as mesmas verdades, não em composições poéticas ou em discursos, mas em obras filosóficas. Refiro-me também à numerosa falange de doutos cujas obras não chegaram a nós, mas dos quais conhecemos através dos escritos daqueles outros a vida meritória, sob certo ponto de vista, de louvor. Esses personagens, a parte do culto prestado a Deus, a propósito do qual erraram, adorando as falsas divindades que deviam ser adoradas, como estabeleciam as leis estatais e servindo as criaturas, em vez do Criador. Por toda a sua restante conduta de vida, são justamente propostos como modelos a imitar pela parcimônia, pela continência, pela castidade, pela sobriedade, pelo desprezo à morte, que enfrentaram para salvar a pátria, pela fidelidade à palavra, dada não só diante dos concidadãos, mas também para com os inimigos. Por certa inclinação natural, nos agradam tanto, a ponto de querermos que as pessoas munidas de tais virtudes fossem principalmente junto a todas as outras, libertadas dos tormentos, dos infernos. É curioso isso, né? Veja, esse aqui, quem fala é um bispo, né? Um bispo, doutor, né? Depois veio a ser doutor da igreja, grande autor da patrística latina, né? Ponderando, né, sobre esses pagãos ilustres dos quais ele bebeu tanta beleza nas obras, né, tanta sabedoria nos escritos, né. É um gemido aqui de Santo Agostinho, né, uma espécie de quase que um pedido a Deus, né? Como seria bom, né, que esses também fossem salvos, né? Fossem libertados dos infernos, né? Por Deus, né? Pelos seus vários méritos, né? Ele teve sempre esse desejo, né? Essa esperança, digamos assim, né? Aqui o autor termina então o primeiro capítulo, né? Essa passagem que mostra o contraste entre a inclinação natural e o ensino da fé cristã revela melhor do que qualquer coisa a humanidade de Agostinho e sua pertença ao mundo greco-romano. Romano ele foi não só de língua e de cultura, mas também de sentimentos e de coração. Então, Agostinho, nosso grande santo, né? Nós vamos ver isso até mais à frente. Teve a sua formação muito em débito, digamos assim, com o grande paganismo, né, antigo, com o elevado paganismo antigo, né, principalmente de língua latina, né, e isso vai constituir
toda a personalidade de Agostinho, né? Ele sempre será herdeiro das ideias desses homens, né? Dessa grande intelectualidade latina, né? Nós vamos ver, enfim, a influência de Virgílio e de Cícero na vida dele, né, como homem. Tá certo? Então aqui nós terminamos o primeiro capítulo desse tema agora da primeira parte, que é Santo Agostinho, o homem. Tá certo? E eu termino aqui, então nós terminamos aqui na página 31, né, do livro. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui no capítulo 2. Gostaria agora de ouvir se houver algum comentário ou observação que vocês possam ter da leitura. E aí, professor, tudo bom? Oi, Márcio. Lá venho de novo. Essa parte, a sua parte chamou minha atenção aqui, igual aquela do, como o Santo Agostinho se chama, de africano. Tinha alguns outros, como se tem, Cipriano de Cartago também. Me lembrou também aquele Cornélio Cipião, o africano, né? Então, eles acrescentavam essas alcunhas, né, os nomes deles, e às vezes passavam a virar até parte do sobrenome dele, como também acontece até nos sobrenomes de outros lugares do mundo, né? Mas o principal é o seguinte: quando o escritor falou sobre os agostinismos, tem muita gente do clero aí com umas certas simpatias heréticas que usam muito isso. Pegam citações de Santo Agostinho desconectadas, né? Como se diz, uma citação fora de contexto serve de pretexto para poder, inclusive, usar isso para poder, às vezes usam bem, mas também misturam isso, né? Para poder justificar as bobagens que eles falam e escrevem. Inclusive tem um que ele era pároco, depois foi levado à condição de bispo, e ele gostava bem de falar assim, o grande Agostinho, nas homilias dele. Né? Só imagina quem pode ser, nós não vamos nem citar o nome dele aqui. Mas não só como ele, como outros também, né? E tem umas citações que tem muita gente que pega e distorce completamente, né? Igual aquela que Santo Agostinho fala, ama e faz o que quiser. Pronto. Assim, aí acabou. Então, pronto, aí acabou. Aí só para você ver o que é isso aí, dá para justificar até certas coisinhas, novidades que nós ouvimos e vemos por aí, principalmente nesse mês, né? Mas era isso, caso o senhor queira ter seu comentário. Esses agostinismos e outros também tomasismos isso aí. e outros ismos da vida. Com o senhor. Obrigado. Isso aí é impressionante, né? O Santo Agostinho andou numa corda bamba, né? Na antiguidade, porque ele foi maniqueu. Nós vamos ver aqui, enfim, ele foi gnóstico, né? Parte da vida dele, né? E a obra de o problema da obra de Agostinho é porque ela é imensa, né? Ela é imensa, e todo mundo que se defronta com um homem com uma obra dessa, ele certamente encontrará partes da obra que podem justificar qualquer coisa, né? Se você esquece a outra parte, né? Então, Santo Agostinho sempre é usado para justificar todo tipo de derrapada gnóstica das pessoas, né? Santo Agostinho pode ser usado assim, dessa forma, com essa estratégia, né, de recorte, para todo tipo de desvio, né? E foi usado historicamente, né? Por grandes homens. Grandes homens, eu digo assim, homens que tiveram grande influência na humanidade, não homens grandes, né? A partir da Renascença, né? A partir da Renascença. Então, Agostinho foi usado pelos agostinianos, né?
do final da Idade Média e da Renascença como arma contra o tomismo, né? Não esqueçamos disso, né? Como arma contra o tomismo, né? Eles arrumaram um jeito de contrastar ou de colocar em luta Santo Tomás e Santo Agostinho, preferindo Santo Agostinho a Santo Tomás, né? Lutero usou Agostinho para todos os tipos de perversões, de alterações e de falsidades que ele usou na vida dele, né? O Jansênio, né, o bispo lá, que, enfim, fundou essa heresia, também usou. Aliás, o livro dele tem a ver com Agostinho, né? O livro dele tem Agostinho no título, o livro do Jansênio, que estabelece, né, a heresia. Então, o Santo Agostinho, os agostinismos são fontes ininterruptas de heresias, ininterruptas, né? Esses hereges, ou ignorantes ou mal intencionados, pegam parte da obra de Agostinho, né, que, volto a falar, é imensa, né, e usa ela contra a própria igreja, né? Enfim, outro que é usado assim, como uma obra também extraordinária, fundadora do Ocidente, é Paulo. Enfim, Paulo e Agostinho são arietes, na verdade, que os hereges usam contra a própria igreja, né? O que deve entristecer muito o santo lá no céu, né? Então, só Santo Agostinho poderia ter andado nessa corda bamba que ele andou, né? Entre as influências gnósticas do platonismo, dos maniqueus, né, e a Igreja de Cristo, né? Ele soube andar equilibradamente sobre essa corda, né? Mas todos os posteriores que tentaram pegar Santo Agostinho e fazê-lo de alguma forma outra figura que não ele mesmo, resvalaram por essas heresias, né? Não é de admirar que certas figuras da igreja hoje peguem Santo Agostinho e façam a mesma coisa que fizeram os antepassados, né? Nada é novo, né, nesse aspecto, né, de pegar Santo Agostinho, porque a obra dele é imensa, a obra dele tem um sabor literário maravilhoso, né? A obra dele ela digamos assim, ela permite essa liberdade, má liberdade de interpretação, né? O que não pode ser feito, por exemplo, com Santo Tomás de Aquino, né? Eles tentam fazer com Santo Tomás de Aquino, mas é muito mais difícil, né? Porque ele é muito menos literário, muito menos, ele é muito mais preciso, né? Então não tem jeito muito de fazer com Santo Tomás de Aquino, embora tentem. Mas com Santo Agostinho sim, né? Com Santo Agostinho sim. O problema com esses grandes homens são os seguidores deles, né? Tá certo? São os seguidores deles. Na igreja e fora dela, né? Se você pega na própria ciência, né? Newton e os newtonianos, Darwin e os darwinistas, né? Então é tudo assim, né? São um bando de seguidores que pegam um mestre e deforma, de certa maneira, o que esse mestre escreveu, né? Muitos gnósticos da Renascença e principalmente do final da Idade Média e da Renascença são agostinianos, né? São agostinianos. Isso é realmente uma coisa lamentável, né, que ocorreu na obra dele. Mas esse autor aqui, vocês vão ver, primeiro ele não vai tocar muito nisso, né? E ele é bem preciso, e ele não entra nessas fofocas,
né? O bom dessa biografia é isso. Ele não entra nessas fofocas, né, ele foi sábio, né? De não entrar nessas fofocas. Professor, Sim. se eu não me engano, foi um dos iluministas aí, enciclopedistas aí, não sei se Rousseau, Voltaire, inclusive aproveitou, acho que ele foi encerrado num mosteiro, num castelo lá na Suíça. Ele aproveitou aquelas teses rebatidas de Santo Tomás, porque primeiro o Santo Tomás apresenta aquelas teses, né, vai explicando, e quem vai acompanhando vai quase que concordando com aquilo como sendo uma coisa certa, mas depois vem a refutação para construir uma conclusão. Ele copiou várias dessas teses que foram refutadas por Santo Tomás e lançou e escreveu e virou um gênio. Como se fosse novidade. E então até esse tomasismo, por isso que eu falei esse tomasismo, eles não pegam aquilo que Santo Tomás ensina como sendo correto, mas na exposição das teses erradas, eles aproveitam aquelas teses e lançam como ideias novas, quando na verdade elas já eram coisas rebatidas, refutadas já na época de Santo Tomás. Certamente. Impressionante, não é? Não, isso aí é impressionante, porque na verdade o que acontece é o seguinte, o método escolástico, Santo Tomás, né, era exatamente isso. Quer dizer, você tem que, para contra-argumentar, para lutar contra um sistema de ideias, você tem que saber expor as ideias. Você que está tentando argumentar contra, você tem que colocar as ideias contra as quais você vai se insurgir da forma mais correta possível. E São Tomás era mestre nisso, né? Ele construía um argumento desde a primeira questão da Suma, né? Se Deus existe, ele começa, parece que não, né? Sempre assim. E aí ele constrói todos os argumentos que foram colocados antes dele por todos os grandes intelectuais, né, da forma absolutamente correta, honesta. E depois ele rebate, né? Então, a Suma pode ser considerada como uma lista de todos os argumentos contrários à nossa religião. E quem pegar só esses argumentos, como você está descrevendo, não é? Tem uma lista enorme, infindável de argumentos contra a nossa religião. E se você não informa ao respeitável leitor que esses argumentos já foram rebatidos, você acaba talvez tendo uma forma de convencer o leitor contra a nossa religião, né? Isso é uma coisa da desonestidade evidente dos intelectuais, né? É uma coisa impressionante, né? Mas isso também só afeta, né, aqueles homens que são superficiais também, né? Que não vão à fonte, né? Não procuram entender minuciosamente, enfim, as fontes das ideias, etc, etc, né? Mas influencia muito a gente, né? E hoje, como tudo está muito superficial, né, esse pessoal tem um sucesso danado, né? Enfim, mas é curioso e interessante ver isso, né? Santo Agostinho, nosso biografado do momento, ele vai ser usado para tudo e por todos, né? Para enfim, para alguém fugir da nossa religião, né? Esquecendo que ele é o grande doutor da nossa religião, né? Mas é verdade. Alguma outra... Opa, tem aí. Lá, diga lá, Paulo. Eu, como não sou sábia nem nada, vou entrar numa fofoca. Que é o seguinte. Teve uma senhora, eu tive que ouvir isso uma vez, uma senhora que é da idade dos meus pais, e meus pais já têm mais de 80 anos cada um. Essa senhora veio me falar que queria muito ler as Confissões de Santo Agostinho,
porque ela ouviu falar que Santo Agostinho era da pá virada. Então, sabe? Então, é uma senhora que fez cursilho e, pior de tudo, é catequista. De colores. E aí ela queria. Só que as pessoas esquecem o seguinte, né? O santo, para ser santo, aqueles que têm que se converter, passar por uma conversão, faz parte da conversão, arrepender-se dos pecados, reconhecer e arrepender-se, né? E esse pessoal hoje em dia. Hoje está fora de moda, hein? Esse negócio de arrepender está fora de moda. Aí não tem inferno nem nada, né? Não, é a misericórdia de Deus. Misericórdia. E aí eu fico sempre lembrando da primeira vez que eu fui chamada a atenção para as pessoas que viveram a sua juventude, o auge da sua juventude nos anos 60, né? Quanta influência. Isso é terrível. Houve ali, né? A minha juventude foi nos anos 70 e já é terrível. Já é terrível. Então ela queria saber as fofocas sobre Santo Agostinho com a sua concubina lá. Muito bom. As paviradices dele. Estavam interessando a ela. Conversão provavelmente. A conversão dele não, é claro que não. A conversão dele não. Mas lá as suas. Não, e tem muita, viu? E tem muita. Nas confissões ela ia ficar satisfeita. Como sempre, né? Porque ele os modernos degenerados querendo justificar suas peraltices. Ele conta tudo. Ele conta tudo. Ele não deixa nada para trás, não. Não, isso aí meu Deus, é terrível isso, né? Como que a pessoa consegue ler sobre Santo Agostinho e perder toda a essência e ficar ligada e focada nas coisas que ele fez e que ele se arrependeu e que ele confessou publicamente, né? É o nosso mundo moderno, né? É o nosso mundo moderno, não tem outro jeito, né? Bom, eu dei de presente para ela as confissões no aniversário dela e quem sabe ela se surpreenda com o que ela vai ler ali, né? Quem sabe, né? Tomara, pois Deus, assim, né? Se ela ler com atenção, né? E se ela receber a graça, ela vai se tornar católica mesmo, né? Mas é difícil, né? Porque, assim, enfim, isso é muito difícil, precisa de uma humildade muito grande que nós não temos, né? Infelizmente. As Confissões são um livro maravilhoso, né? Quer dizer, enfim. Ele vai tirar, o nosso autor vai tirar muita coisa das Confissões. E é um livro fundamental, né? Do ponto de vista da religião, é um livro extraordinário, né? E do ponto de vista da literatura ocidental também, né? O Santo Agostinho, dizem os entendidos, né? Inaugurou com esse livro uma forma literária, né, que não existia antes, né, de autobiografia, né? Então, até então existiam pessoas que escreviam sobre a vida dos outros, né, mas nenhuma que escrevesse sobre a sua própria vida da forma como ele escreveu em Confissões, né? Confissões é um livro, enfim, fundador, né? Você pode lê-lo, por exemplo, a academia hoje moderna, essa que tem a bandeira gay, LGBT como símbolo, ela se debruça profundamente em Santo Agostinho, né? Por causa dessa característica fundadora de Santo Agostinho, né? Eles estudam muito Santo Agostinho na academia, como estudam
o padre Antônio Vieira, né, os sermões, toda a obra dele, né, por causa dessa outra parte, né, eles não, Santo Agostinho ele não consegue ser desconsiderado nem por um lado nem por outro, né, por causa da importância dele. Enfim, o livro Confissões é esquadrinhado, é explicado, é estudado pela academia, né? Eles são muito, é um autor muito estimado pelos acadêmicos modernos, né? Não há como desconhecer Santo Agostinho, né? Não tem como fazer isso, né? É uma figura tão grande, uma montanha tão grande que da onde você estiver no mundo você enxerga essa montanha, né? Então, para o bem e para o mal, Santo Agostinho não pode ser desconhecido, né? E que graça que nós temos, né? De tê-lo como um grande santo da igreja, né? Um doutor extraordinário, né? Talvez o maior doutor da patrística latina, enfim. E isso é um patrimônio da nossa igreja, né? Como, enfim, é um patrimônio inalienável, um patrimônio, enfim, é uma coisa que Deus colocou no mundo como uma luz, né? Que brilha da antiguidade, né? Que fala pra gente, né? Com uma fala, uma escrita atual, né? Santo Agostinho não é... Ele é As Confissões é um livro que você pega e acho que foi escrito no ano passado, né? Pela forma como ele usa, pela forma literária, pela intimidade que você desenvolve, né? Com o autor do livro, né? Pela transparência do autor, né? E pela elevada forma literária que ele usa, é uma coisa... Quer dizer, eu nem sou capaz, nem sou a pessoa mais indicada para falar disso, né? Mas isso é o que eu sinto como leitor, né? Quando eu pego, enfim, passagens das Confissões, enfim, é o que a gente sente, né? Essa intimidade com o autor, né? Essa conversa que a gente passa a estabelecer com o autor que é uma mágica, né? Da literatura, é uma coisa extraordinária, né? Professor, Sim. só de curiosidade, no início da leitura de hoje, o senhor disse de uma feliz coincidência, que hoje é dia de São Basílio Magno, mas há uma outra coincidência aqui, que hoje é aniversário de morte do autor do livro. Ele morreu no dia 14 de junho. Isso eu não sabia. De 1987. Isso eu não sabia. Tá aqui inclusive no livro? Será? Na orelha. Tá na orelha. Na orelha. A última frase. É verdade. É verdade. Olha que coincidência. É verdade. 36 anos, não é isso? De falecimento. Que coisa. Muito bom, Ana Paula. Muito bom. Que coisa. Que ele esteja já no céu, junto com Santo Agostinho. Prior geral da ordem, né? Que coisa, 14 de junho. Que coisa boa da gente começar a leitura hoje, né? E não sabemos quando terminaremos, porque o livro é grande demais, né? Então nós vamos nos ocupar dele, sei lá quantas manhãs, né? Quantas manhãs. Muito bom, muito bem lembrado. Muito bom o fechamento para o nosso encontro de hoje. Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia.
Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Basílio Magno, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.